Boa tarde, estamos aqui dando sequência ao nosso evento Autores de Imagens, que vai trazer aqui grandes fotógrafos brasileiros para falar um pouco da experiência deles. E agora às 5 horas vamos ter aqui Aguinaldo Ramos, que vai contar sobre os 3 livros e mais algumas coisas. Preparem-se, porque vai ser emocionante, hein? Bondade sua, meus caros. É uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui neste evento, sob o convite de Ricardo Siqueira, um amigo de 4 décadas ou mais, uma figura que eu admiro profundamente, porque conseguiu evoluir num campo que é bastante difícil. Agora há pouco tivemos uma sequência de falas aqui sobre a experiência de fazer livros, fazer seus livros, e eis aqui uma figura, uma pessoa que conseguiu os melhores resultados. Tem uma série de livros maravilhosos, primeiro porque é um grande fotógrafo, segundo porque se tornou um grande editor, alguém que conseguiu estabelecer um esquema de trabalho altamente produtivo. Eu sou admirador profundo. Bem, eu tenho uma experiência muito mais, digamos assim, simplória, leve, bastante improvisada sobre muitos aspectos. Então eu vou falar um pouco sobre, a princípio, o livro Personagem Cabal, que é uma base, um referente, mas em geral, em seguida eu vou tratar um pouco sobre a questão em si de fazer publicações, tanto de livro como na internet. Então, o Personagem Cabal tem essa capa, esse formato, é um formato muito tradicional, um formato muito padrão, que é o formato do livro escrito, livro de apenas texto, com tamanho de 14 por 21 centímetros e com uma publicação feita numa gráfica relativamente comum, sem a sofisticação das gráficas que fazem a publicação de livros de fotografia primorosos como o do próprio Ricardo. Então, esse material é, na verdade, a consequência de uma prática de fotojornalismo que vem do final dos anos 70, quando eu comecei a trabalhar na Bloch. Entrei lá no famoso curso Bloch de fotografia, um verdadeiro vestibular de 800 candidatos para 30 vagas, e eu ainda fiquei entre os 10 que foram aproveitados pela Manchete, pela Fatos e Fotos. E aí, em seguida, mudei para o Jornal do Brasil, fiquei alguns 6, 7 anos no Jornal do Brasil, depois muito freela para Estadão, Folha, etc., Veja. E desse material, eu, de repente, tinha uns 80 fotos que eram a minha seleção, ao material que eu realmente gostaria de mostrar às pessoas, e comecei a fazer umas exposições. A primeira delas foi essa aí, com esse nome de Vida Lida, que eu fiz lá no Museu do Telefone, no espaço da Telemar. Em seguida, esse material foi exposto na chamada vitrine da ECO, um espaço dentro da universidade, na Escola de Comunicação da UFRJ, e era mais ou menos a base do que seria mais tarde o Personagem Cabal. Ainda houve, nesse momento, versões digitais. Um grande amigo, Pedro Agilson, foi meu mestre para fazer uma versão digital que ficou muito interessante, que infelizmente eu não tenho mais, porque foi perdida nas mudanças de empresa. A Telemar virou Oi e assim por diante, e nisso ficou só a memória nesse cartão do ensaio poético virtual, uma proposta do Pedro Agilson. Algumas das fotos estão aqui como na divulgação, eu vou trazer de novo. São fotos do dia a dia da reportagem. Essa aí eu estava dentro do carro do Jornal do Brasil, perto do Pinel, ali em Botafogo, e vejo um camarada fazer uma comunicação entre um ônibus e outro, esticando a mão, ficou o registro. A sequência é um caso fora de comum, de um camarada que subiu na Catedral do Rio de Janeiro e ficou lá fazendo discurso. Ele se autodenominava Nero,
e estava com a máscara, aí veio os bombeiros, o bombeiro segura, o cara desce ou não desce, em suma, deu um registro interessante. Esse tipo de coisa foi o que eu selecionei como a minha produção mais interessante no tempo do fotojornalismo, independente do aspecto das fotos políticas, das fotos de artistas, era uma questão de imagens interessantes. Esse aí era um teste para um novo equipamento de fuga em caso de acidente, de incêndio num prédio, e eu tive que ficar, achei que valia a pena fazer a foto de baixo para cima, e quase fui atropelado pelo cara que veio descendo aos saltos nas paredes do prédio, mas deu uma boa foto. Vale a pena às vezes se esforçar um pouco a mais e correr algum risco. E daí uma foto de carnaval, que eu acho que é autoexplicativa, né? E dessa amostrazinha aí de 100 fotos, porque a proposta do livro Personagem Cabal é, e como já foi dito aqui, a questão de fazer uma história a partir do material acumulado. E aí eu fiz uma sequência em que cada pessoa que aparece é um personagem, é o personagem. E aí eu cheguei a 100 fotos, as 100 fotos contam uma trajetória de um personagem, alguém que começa com uma foto de nascimento, um parto que eu fotografei, e vão por fotos de crianças, fotos de adolescentes e assim por diante, até uma foto final onde o personagem se transforma em imagem vaga, né? Por incrível que pareça, isso aí nada mais é do que a escadaria de uma delegacia, dona DP ali no Catete, que vista de cima dá esse efeito de uma coisa, a pessoa que desceu está entrando numa luz, como se fosse alguém que partiu, né? Então essa sequência das 100 fotos se transformou nesse livro Personagem Cabal, em que eu fiz toda a produção, fiz toda a edição, eu fiz toda a parte de paginação, fiz a capa, etc. e tal. E na verdade o livro não se restringe às fotografias. Para cada fotografia eu fiz um texto que enquadra a fotografia dentro da história do personagem durante as 100 fotos, né? Até mais tarde eu utilizei algumas delas em detalhes, como para postagens mais específicas. Essa aí, por exemplo, é um detalhe de uma fotografia chamada Detalhe, em que eu falo, detalhe é o que se acrescenta ao que já está pronto. O detalhe é a manifestação do infinito. É parte de um texto um pouco maior, que a cada foto tem o seu texto próprio. Um outro exemplo é essa aí que eu chamo de história, foto 50, né, que é lá na Aparecida do Norte, de frente à antiga catedral, o Lambe-Lambe faz uma foto de um grupo, e no texto está cônscio de que é parte do feito, personagem se posta de frente ao conjunto, fiel à história, enquadra e registra. E aí eu dei a essa foto e esse texto o título de história. Esse é um exemplo de como foi feito o livro. Esse livro, essa série de textos e fotos, eu acabei trabalhando de outras maneiras. E, por exemplo, criei o que eu chamo de fotexto, que é numa mesma imagem, ou numa mesma impressão, está a foto e o texto. Então essa aí, por exemplo, é uma foto são 3 sobrinhos meus e um primo deles, que fizeram essa travessura na casa da minha mãe, do meu pai, da casa dos avós. E eu estava lá com minha câmera profissional, com motor, consegui fazer a foto do movimento de queda dos tijolos e tal. E o texto é grande, eu não vou ler, mas só um pedacinho. Nada é fixo à sua volta. Com a devida gravidade, as coisas se esborracham pelo chão. Aos sustos e lamentos, personagem aprende tais princípios. Em suma, eu estou trabalhando com a ideia de que as pessoas evoluem no correr da vida, e esse meu personagem está evoluindo desde nascimento, criança, adolescente, assim por diante. Então, essa foto é no começo, número 11, eu acho. Um outro exemplo de um fotexto, ou seja, é uma foto impressa com o texto
e que foi, até fiz uma exposição, vendi algumas e tal, é esse aí que eu chamei de ilha, aí que em suma, é autoexplicativa, né? O camarada está lá sentado numa ponta de pedra de travessão justamente na Ilha do Governador, lá em frente a São Gonçalo, numa situação bastante triste, né? O texto trabalha sobre isso. Esse agora é exatamente o formato que o trabalho do livro apresenta dentro do livro. Ou seja, aqui temos duas páginas. A página da esquerda mostra a fotografia, um salto. E a página da direita mostra o texto relativo a este momento da vida do personagem, né? Que também é